estou aqui com uma das mulheres mais interessantes, inteligentes e relevantes da história da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Esther Sanches, mineira, atleta, radicada em Connecticut há muitos anos e que criou um nome não só por suas ações de filantropia para o Brasil e para os brasileiros aqui nos Estados Unidos, mas também por sua ruidosa participação no Conselho de Representantes Brasileiros do Exterior, para o qual ela foi uma das eleitas quando houve a primeira eleição. Nós vamos falar um pouco com Esther, que comemora hoje 50 anos de idade, com esse vigor, essa beleza, essa alegria que ela tem e que todos que a conhecem sabem que é marca registrada dela. E vamos falar também sobre um outro tema muito importante e que é central na vida de Esther, que é a diversidade religiosa e étnica no casamento. Mas antes de mais nada, Esther, como você se sente aos 50 anos? Bom, Carlos, 50 anos é uma idade muito especial para mim, porque eu sempre imaginei que 50 anos fosse ser muito velha, né? E graças a Deus eu cheguei a 50 anos bem, que eu acho que o mais importante é você ter um espírito jovem. Você é atleta, Esther. Eu tenho um espírito jovem, né? E hoje, quando eu acordei, eu olhei para mim no espelho e pela primeira vez eu vi assim, uma ruguinha assim, debaixo dos meus olhos que eu nunca tinha observado antes. E cheguei à conclusão que para isso tem botox, tem bisturi, tem faca, vários profissionais aí, né, na área de cosmético, e que pode nos ajudar a manter a aparência, né? Mas o mais importante é a gente manter o espírito jovem, a gente manter a cabeça jovem, a gente querer fazer o bem sem olhar quem, que eu acho que isso traz pra gente uma espiritualidade muito legal. Pois é, você está falando disso, a gente sempre conversou, nós somos amigos, nos conhecemos há muitos anos, e Esther sempre me intrigava em dizer isso. Carlos, eu tenho certeza que eu vou morrer antes dos 45 anos de idade, porque eu tive um sonho. Bom, esse sonho já não está valendo mais nada, porque você já está nos 50 e melhor do que nunca. Até que ponto ser atleta e uma atleta olímpica bem-sucedida influenciou em que você possa ter hoje a condição física que você tem? Não somente a física, Carlos, mas todas as condições. Eu vim de uma família de origem humilde, né? Embora meu pai tenha sido líder eu sempre digo que entre os pobres a gente foi o pobre que mais se destacou, justamente pelo meu pai ter tido essa liderança, né? Política, então, inclusive política, liderança na cidade. Então eu acho que o atletismo, eu fui atleta de atletismo, ele abriu todas as portas para mim. Eu sempre digo aos jovens nas minhas palestras que o esporte, ele faz você não somente se preocupar com o seu físico, mas também com a sua cabeça. Você não vai colocar nem o seu físico, nem a sua cabeça, nem a sua mente, né, as coisas que possam te prejudicar a ter um resultado melhor. Então o esporte, não somente fisicamente para mim foi muito bom, foi muito importante, mas também ele abriu todas as portas, porque uma menina afrodescendente, de origem humilde, né, hoje chegar onde estou, com toda a energia que eu tenho, digo isso, agradeço isso ao esporte, à minha família, né, um pai que sempre me empurrou muito, né, e principalmente a Deus, né, porque eu sempre, né, tive essa cumplicidade, essa conexão, né, essa conexão com Deus, então isso é muito importante. Mas o esporte, eu digo que talvez tenha sido pelo menos uns 80% do vigor, né, que eu tenho hoje, que eu cheguei hoje aos 50 anos, devido ao esporte. Bom, tem um aspecto na vida de Esther que é muito interessante, é que nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, exemplos como esse devem ser mostrados, devem ser discutidos, que é o fato dela ser uma brasileira negra, mineira, do interior de Minas, vinda de uma cidade pequena, maravilhosa, porque eu conheço, mas pequena, que é Alvinópolis, e ter se casado com um muçulmano do Paquistão, e ela pode falar melhor do que ninguém sobre essa experiência. Eu sou casada com um paquistanês de 75 anos, ele é 25 anos mais velho do que eu. Hoje não faz muita diferença, mas quando nos conhecemos eu tinha 26 anos, né, e ele ia fazer 51. Então fazia uma diferença muito grande. Por ser afrodescendente, eu sempre aparento um pouquinho ainda mais jovem, do que a idade. Então isso para mim foi um desafio muito grande, por morar nos Estados Unidos, né, no final dos anos 80. E eu fui muito mais séria justamente por ser casada com um homem muito mais velho, de origem completamente tradicional. O Rashid veio de uma família extremamente tradicional, de políticos, o irmão hoje ainda é senador, o primo é ministro. Então, é uma família completamente diferente, religião diferente, né? Background diferente,
A nossa escolaridade era completamente diferente. O Rashid já estava fazendo mestrado, eu estava ainda terminando o bacharelado. Então, assim, a nossa história é uma história realmente de encontros. E onde eu posso afirmar hoje que, eu vou falar de um tema agora que vai causar talvez um impacto, eu acredito em reencarnação. Eu acredito nesses encontros. Não faz sentido, por exemplo, uma menina pobre, afrodescendente, brasileira, cristã, de uma base completamente diferente, vir para um outro país e encontrar um homem rico, com uma escolaridade muito mais elevada, com uma família tradicional, religião completamente diferente, e a gente vê tão bem. Eu ia até tocar nesse ponto, porque existe a ideia, a visão, de que entre os muçulmanos o papel da mulher é sempre o papel secundário. Depois que eu convivi com vocês e com os paquistaneses, eu vi que é justamente o contrário. Isso é verdade, Carlos. E muitas pessoas têm uma visão muito errada do muçulmano, né? Eu acho que é uma religião muito simples. O islamismo, hoje em dia, infelizmente, a gente está aí, né, com essa guerra fria e tal, mas o islamismo é uma religião muito, muito simples. E a função da mulher é muito importante. A mulher é mãe, e normalmente o Rashid fala uma coisa muito interessante, ele sempre fala que o céu está nos pés das mães, né? Então a gente tem que dar uma importância muito grande para a mãe, uma importância muito grande para a mulher. E a minha sogra, por exemplo, ela morreu com 94 anos e tinha mestrado em matemática. Então, por exemplo, tem religiões que são mais, as pessoas são mais extremistas, né? Então, depende do que essa religião diz em relação à mulher, em relação a tudo, é que eles seguem. Então, por exemplo, no Líbano, a mulher não pode sair do país, por exemplo, sem autorização do marido, né? Então, assim, é uma situação assim, muito complicada. Eu estive lá como representante dos brasileiros no exterior para a apresentação da cartilha da mulher brasileira, da imigrante brasileira no Líbano, porque a gente teve um problema muito grande no Brasil, que as brasileiras saíam para o Líbano, que se casavam com libaneses, pensando que se tornariam rainhas e acabavam se tornando escravas, né? Então depende muito de onde é essa religião, de que base que é e da situação cultural do país, né, ou da região. Então depende muito disso. No caso da paquistanesa, da indiana, por exemplo, a função da mulher é muito importante, né? E as mulheres normalmente são muito educadas. E exercem cargos públicos de grande importância. A Índia teve primeira-ministra mulher, o Paquistão tem líderes mulheres, quer dizer, eu acho que serve muito para abrir a cabeça das pessoas com relação, para não estereotipificar. Se é muçulmano, se é islâmico, é necessariamente assim. Não é verdade. Né? Agora, uma coisa muito importante, Carlos, é que as pessoas saibam respeitar a cultura local, né? Por exemplo, não quer dizer que eu vista um biquíni fio dental, né? Que eu seja uma profissional do sexo. Faz parte da cultura do meu país. Só que, por exemplo, eu não posso chegar no Paquistão, por exemplo, e vestir um vestido, um biquininho fio dental no Paquistão, porque eu não estou respeitando a cultura daquele país. Então, quando eu chego num lugar, no Paquistão, por exemplo, já estive em Dubai, já estive no Líbano, eu faço questão de vestir como eles se vestem, primeiro para não chamar atenção. Depois para ser aceita, né? Para ser aceita e para não desrespeitar. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que o mais importante de tudo é o ser humano hoje não criticar a cultura de outros países olhando a sua própria cultura. Mas antes de encerrar a entrevista, Esther, eu queria que você definisse para o seu futuro, para os seus próximos 50 anos, qual é a palavra de ordem? O que você espera que se mantenha íntegro em você como pessoa, para que você carregue os próximos 50 anos com a mesma fleuma, com a mesma alegria e com o mesmo pique que você levou os 50 primeiros? Uma das coisas que eu aprendi durante esses anos todos, Carlos, que a coisa mais importante do mundo é fazer o bem sem olhar quem. A partir do momento que você faz o bem e que você não olha para trás e que você não espera alguma coisa de volta, a natureza vai se conspirando ao seu favor. E quando eu digo a natureza vai se conspirando ao seu favor, não é que a natureza te traz riquezas, te traz dinheiro, te traz prosperidade. Toda essa riqueza que realmente vem, toda essa prosperidade que realmente vem, é através de um filho que não se adoece, é através das portas que se abrem, é através das ajudas que você pode continuar fazendo, porque você faz o bem,
Você joga aquilo na natureza, a natureza recebe e traz de volta para você. Então hoje essa tranquilidade que eu cheguei aos 50 anos, hoje esse respeito que eu adquiri, né, esse prestígio que graças a Deus eu tenho, de uma família unida, de um marido que realmente cuida da gente. Eu tenho um marido que ele é completamente voltado para a família. Então tudo isso eu conquistei, eu consegui através de realmente fazer o bem sem olhar a quem e de sentir bem por fazer o bem sem olhar a quem.